Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para a nossa reflexão desse 24º domingo do tempo comum. Primeira leitura, Isaías 50, o canto do servo de Yahvé. O Senhor abriu os meus ouvidos, não resisti nem voltei atrás. Ofereci as minhas costas para me baterem, mas o meu Senhor é o meu auxílio, está ao meu lado e me justifica. Depois, segunda leitura de São Tiago, 2, de 14 a 18, a fé não se traduz em obras, que não se traduz em obras por si está morta, né? A fé sem obras é morta, como a gente conhece. Tu me mostras a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. E depois o Evangelho, a profissão de fé de Pedro segundo São Marcos, capítulo 8, de 27 a 35. Jesus que leva os discípulos a Cesareia de Filipe, quem dizem os homens que eu sou? Pedro diz, tu és o Messias. Jesus proíbe severamente de falar isso a alguém. Em seguida, Jesus continua ensinando os discípulos, dizendo que o Filho do Homem deve sofrer, ser rejeitado, e falava isso da cruz e do sofrimento do discipulado não, do sofrimento do Mestre, né? Abertamente. Pedro repreende, Jesus diz, vai para longe de mim, Satanás, porque você pensa como os homens e não como Deus. E depois Jesus que convoca a multidão com seus discípulos, ou seja, a todos, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim do Evangelho, se vai salvá-la. Pois bem, meus irmãos, nós sabemos que o Evangelho de São Marcos é o Evangelho do discipulado, por assim dizer, né? Porque Jesus é revelado como o servo do Senhor, o servo de Yahvé, né? Esse que vem a este mundo para testemunhar a verdade, sofrendo, por isso a primeira leitura, né? Mas passando pela morte de cruz, nos fazer experimentar a ressurreição. Essa é a obra, né? Esta é a obra. Fazer-se dom, dar a vida. A fé não é simplesmente uma adesão intelectual, nem somente uma adesão do coração sentimental, mas mente e coração que se expressam na vida, né? Que se expressam em cada atitude de seguimento a Jesus, que faz com que eu morra pelo bem do outro, o serviço da caridade, que faz com que eu morra pelo testemunho da fé e da verdade, como está em Isaías 50, mas que de fato eu seja discípulo de Cristo, dando a minha vida. Interessante que Jesus no Evangelho, diante da profissão de fé de Pedro, tu és o Messias, proíbe severamente os discípulos de contarem aos outros. Por quê? Porque Jesus não queria ser seguido com a ideia de que ele fosse um Messias triunfalista, alguém que tivesse poder, autoridade, como era uma das ideias messiânicas da época de Jesus. Alguém que viria talvez para destruir o poder do império com força, com glória, com o poder dos exércitos. Mas Jesus diz, não, meu reinado é o reinado da cruz. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos sumos sacerdotes, pelos anciãos, pelos doutores da lei. Aqueles que são grandes para vocês, eles vão rejeitar o Filho do Homem. Deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Vejam que não é o anúncio de uma tragédia sem fim. É de uma tragédia, mas que se converte em um triunfo, a ressurreição. Não dá para prescindir nem da cruz e nem da ressurreição. O caminho do discípulo é o caminho de cruz, é o caminho de fazer-se dom, né? E de entrar no triunfo como resposta ao amor e não como resposta ao poder, né? Por isso, Jesus, quando é reprimido por Pedro, Pedro diz, vai para longe de mim, Satanás, né? A gente sabe bem que essa expressão significa, né? Se esconde dos meus olhos, vai para trás de mim, né? Coloca-te no teu lugar e se torna verdadeiramente o discípulo. Não queira você dizer o que é melhor, né? Por uma ideia ainda de triunfo, por uma ideia ainda de negação do sofrimento, das consequências da cruz.
E é muito interessante que este discurso de Jesus que escandaliza Pedro, Jesus não recua dele, ao contrário, o expande e o aplica às pessoas, não só aos discípulos, mas à multidão. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Nós não devemos nos esquecer que para os judeus, a cruz não era só um símbolo de morte, mas a cruz era um símbolo de humilhação e de destruição da memória da pessoa. Então aquele que renunciava a si mesmo, que carregava a cruz, renunciava a si mesmo no sentido mais forte da palavra. Inclusive renunciava a ter uma memória. Do crucificado nem o nome se falava, né? Mas Jesus está dizendo: quem perde a sua vida por causa de mim, do Evangelho, ou seja, quem me ama e ama o Evangelho, quem traduz a fé em obras, esse salva a vida. E a cruz, que para os homens é sinal de derrota e de ignomínia, né, de desprezo total, se transforma em sinal de ressurreição. É por isso que na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer no finalzinho do hino, né, cristológico, e ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Por que recebeu? Porque no momento da cruz ele o perdeu. Ele não podia mais ter o seu nome dito, mas o Pai agora com a ressurreição não lhe dá simplesmente o nome de Jesus, mas de Senhor, o Senhor Jesus Cristo, para que ao nome de Jesus, né, que agora é Senhor, se dobre reverente todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. Então, a vitória que vence o mundo, a nossa fé, é a vitória da cruz, que não teme a dor, que não teme a minha morte, não teme o sofrimento, porque tudo isso vive no amor, é penhor de ressurreição. Que o Senhor nos reconcilie com a sua cruz, para sermos no amor com Ele vencedores. Deus te abençoe.